Olá, vocês que nos acompanham no canal Hora Tranquila. Aqui estamos juntos, agradecidos a Deus por Ele permitir termos este contato cada dia através do estudo da Bíblia, através dos momentos de oração, e aos sábados estamos trazendo respostas a perguntas que nos são enviadas e usamos então este espaço no sábado para responder. Temos aqui uma pergunta que nos foi enviada por um irmão. Este irmão nos pergunta: onde iremos adorar a Deus no sábado? É claro que esta pergunta está se referindo após a volta de Jesus, porque aqui, enquanto estamos neste mundo, nós temos os sábados de cada semana para podermos adorar a Deus, e nós adoramos então nas igrejas, adoramos às vezes num encontro ao ar livre. E, enfim, como nos diz o próprio Senhor Jesus, Deus é Espírito e importa que nós o adoremos em Espírito e em verdade. Mas na eternidade, após a volta de Jesus, lá nos céus, nós teremos uma vida de louvor constante e adoração ao nosso Deus. Se você ler em Apocalipse 19, também Apocalipse 21, aqui nos fala dos salvos nos céus que estarão dia e noite louvando e adorando o nome do Senhor nosso Deus. Em Apocalipse 21, verso 3 diz assim: ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: vejam, o tabernáculo de Deus está no meio do seu povo. Deus habitará com eles e eles serão o seu povo. O próprio Deus estará com eles. Claro que João, quando viu a Cidade Santa, a Nova Jerusalém, ele viu que o povo remido pelo sangue de Jesus estava lá junto ao mar de vidro, adorando a Deus e glorificando, exaltando por tudo que Deus fez para poder salvar a humanidade. E aqui em Apocalipse 21, 3, João está vendo a visão da Cidade Santa, Nova Jerusalém, e ele viu que essa cidade, ela descia da parte de Deus como uma noiva está belamente vestida para encontrar com seu marido. E então diz aqui a palavra de Deus, verso 3, que o tabernáculo de Deus está no meio do seu povo. Deus habitará com eles e eles serão o seu povo. O próprio Deus estará com eles. Deus então estará conosco na nova terra, após o milênio, após Jesus voltar e nos buscar, passaremos com ele nos céus 1000 anos, está aqui em Apocalipse 20, você pode ler também, e após esses 1000 anos, a Cidade Santa, ela vai descer. E o que vai acontecer? Jesus, ele irá tocar com seus pés no Monte das Oliveiras, lá em Jerusalém, aqui, essa Jerusalém que nós conhecemos aqui na terra. E em Zacarias, capítulo 14, verso 4, Zacarias escreveu: naquele dia, seus pés estarão sobre o Monte das Oliveiras, a leste de Jerusalém. O monte se dividirá ao meio, formando um vale muito amplo de leste a oeste. Metade do monte se deslocará para o norte e metade para o sul. Esse foi o verso 4 de Zacarias 14. Agora o verso 9 de Zacarias 14 diz assim: o Senhor será rei sobre toda a terra. Naquele dia haverá um só Senhor e somente um nome será adorado. Então, após o milênio, quando a Cidade Santa estiver descendo, Jesus ele vai tocar o Monte das Oliveiras com os seus pés. E esse monte ele vai se dividir em dois, vai se formar um grande vale. Hoje nós temos aí vários canais que estão divulgando que o Monte das Oliveiras já está se dividindo, mas isso só vai acontecer depois que Jesus voltar, buscar os salvos, viver com ele nos céus 1000 anos, e aí depois de 1000 anos que vai acontecer Jesus tocar com seus pés no Monte das Oliveiras, e esse monte vai se dividir e se fará uma grande planície. Ali será estabelecida a Nova Jerusalém, a Cidade Santa que estará descendo, que João viu em Apocalipse 21, 3, a Cidade Santa então vai estar ali, no Monte das Oliveiras. E o que vai acontecer então com os milhões e milhões de salvos que estarão habitando aqui o novo céu e a nova terra
que será purificada pelo fogo e enxofre após o milênio. O profeta Isaías, em Isaías, no capítulo 66, no verso 23, ele diz: de uma lua nova a outra e de um sábado a outros, toda a humanidade virá e se inclinará diante de mim, diz o Senhor. Então aqui não fala somente do sábado, mas fala também de lua nova, quer dizer, cada sábado, todo final de semana, os salvos que estarão habitando toda a terra que vai ser renovada, irão até a capital, a Nova Jerusalém, onde estará o trono de Deus, e ali todos os salvos se inclinarão perante o Senhor. Então a Bíblia é clara em dizer que os salvos estarão adorando o Senhor no sábado, na Nova Jerusalém, aqui na terra, após o milênio. Lá no céu estarão todos juntos, louvando, adorando a Deus durante todo o tempo, as 24 horas, será 1000 anos lá com Jesus nos céus, e após esses 1000 anos, a Cidade Santa ela desce, e aí vai ser estabelecida a Nova Jerusalém, lá no Monte das Oliveiras, que vai se fender em dois, e ali estará estabelecida a Nova Jerusalém. Os salvos habitarão por toda a terra, renovada pelo poder do fogo e enxofre. E aí nós, os salvos, habitaremos neste novo céu e nova terra, e todos os sábados nós estaremos indo à capital, a Nova Jerusalém, para adorar o Senhor. Durante a semana nós vamos ter atividades normais, nós vamos plantar, nós vamos colher, nós vamos cuidar da terra, assim como Adão e Eva faziam antes do pecado, assim também nós iremos cuidar de tudo novo que será feito pelo poder de Deus. E será maravilhoso nós podermos estar então neste novo céu, nessa nova terra, e a cada sábado ir à presença de Deus lá na Nova Jerusalém para poder adorá-lo. Algumas pessoas dizem que esta profecia de Isaías, capítulo 66, falava para o povo de Israel literal. Sim, era uma profecia para o povo de Israel literal. Se eles tivessem obedecido e feito a vontade de Deus em sua vida, isso iria acontecer com o Israel literal. Mas como o Israel literal falhou, como o Israel literal rejeitou a Jesus, então essa profecia ela vai se cumprir com o povo de Deus, todos aqueles que aceitaram a Jesus, todos aqueles que viveram uma vida de comunhão com Deus. Então esta profecia de Isaías 66 se cumprirá na vida de todos os salvos. E aí a Nova Jerusalém, como lemos em Apocalipse 21, Apocalipse 20, ela vai descer e ficará estabelecida lá onde é hoje o Monte das Oliveiras, que vai se fender, dividir em dois, e ali então estará a Nova Jerusalém, a capital, e todos os salvos de toda a terra, cada sábado irão à presença de Deus para adorá-lo. Queremos agradecer ao irmão que fez essa pergunta, e temos aqui uma outra pergunta. Essa foi feita por uma irmã e ela pediu para que nós explicássemos Deuteronômio capítulo 22, verso 5. Deuteronômio 22, verso 5 nos diz a palavra de Deus: a mulher não deve usar roupas de homem e o homem não deve usar roupas de mulher. Quem age desse modo é detestável aos olhos do Senhor, seu Deus. Essa passagem bíblica, ela, no contexto em que foi escrita para o povo de Israel, numa cultura totalmente diferente da nossa, e naquela ocasião, as pessoas, tanto homens como mulheres, usavam roupas como se fosse um vestido, como se fosse uma túnica, uma capa. Agora, por certo, havia algum detalhe para diferenciar a roupa que era para a mulher usar e a outra que era para homem usar. Mas eu entendo aqui, irmã, que este versículo 5, que diz que a mulher não deve usar roupas de homem, nem o homem roupa de mulher, e quem age desse modo é detestável aos olhos do Senhor, seu Deus, está se referindo ao que nós vemos hoje no mundo. Hoje, devido a essa ideologia do gênero, em que as pessoas, elas se dizem assim: eu nasci homem num corpo de mulher, ou eu nasci mulher num corpo de homem. E então, essas pessoas que adotam essa ideologia do gênero, elas
Se for uma mulher que se diz que nasceu num corpo de homem, então ela vai se vestir como um homem, vai se trajar como um homem e vai deixar até pelo no rosto crescer e certas coisas, né, para ficar parecendo um homem. E já quando é um homem que diz que nasceu no corpo de mulher, então o que ele vai fazer? Vai usar roupas femininas, essas roupas que nós vemos muitos homens aí usando e se dizendo que é mulher. Então, eu creio que no contexto hoje fica muito mais fácil nós entendermos o que este verso quer dizer, porque algum tempo atrás muitos pregadores, né, muitos irmãos criam que roupa de homem era calça comprida, a mulher não podia usar calça comprida, era pecado. Mas sabemos que a calça comprida, se for uma calça decente, uma calça elegante, ela fica bem numa mulher e não está querendo dizer que ela está usando roupa de homem. E o que entendemos então aqui neste verso é que, como as coisas hoje estão aos nossos olhos, para que todos possam ver um homem se trajando como uma mulher e andando pelas ruas e com silicone e também com pinturas, enfim, com unhas postiças, como se fosse uma mulher. Eu creio que é nesse sentido que Deus está dizendo que isso é detestável aos olhos do Senhor. E a mesma coisa quando uma mulher, ela então quer se vestir como se fosse um homem, se acha um homem e age como homem, e então isso é detestável aos olhos do Senhor. Para o povo de Israel, Deus estava orientando como é que deveria ser o modo de vestir, o modo de se trajar dos escolhidos de Deus, que era o povo de Israel. Por quê? Porque o povo de Israel vivia em meio a muitas nações pagãs e sempre, desde que entrou o pecado no mundo, houve essa tendência de homem querer ser mulher e mulher querer ser homem. Sempre existiu. Sempre existiu homem se relacionando com homem e mulher se relacionando com mulher. Isso entre o povo pagão, entre aqueles que não temem a Deus. É por isso que Deus deixou a Bíblia Sagrada como um manual, como orientação de como é que Ele queria que o seu povo, o povo escolhido, o povo de Israel, vivesse diferente das outras nações, e que Deus, ao criar este mundo e no sexto dia criou o ser humano, Ele criou um homem e uma mulher. Tem distinção, tem diferença. Mas, devido ao pecado, as pessoas, elas começaram a viver as suas próprias práticas, ignorando tudo aquilo que Deus estava ensinando àqueles que Ele escolhia. Naquela época não havia ainda escrita, mas Deus usava pessoas para falar, para dizer como é que deveria ser. E as pessoas, a maioria, foi se desviando da presença de Deus e foram então para essas práticas que não é comum, de homem se relacionar com homem, nem mulher com mulher. Isso não é comum. E então, com relação à vestimenta, eu entendo que hoje nós temos muito claro o que Deus quis dizer. Que o homem não se traje como uma mulher, como nós temos visto aí. E que a mulher não se traja como um homem, como nós também temos visto. Porque isso é detestável. Mas, infelizmente, mesmo entre o povo de Deus, tem muitas pessoas, por não estudarem a Bíblia, por não se consagrarem a Deus cada dia, buscar a presença de Deus em suas vidas, muitos cristãos têm adotado essa tendência maligna, essa tendência diabólica, que é a ideologia do gênero. Mas que Deus tenha misericórdia. Eu sei que muitos que nos ouvem têm familiares que estão nessa prática da ideologia do gênero, mas que Deus tenha misericórdia e que o Espírito Santo alcance os nossos filhos, os nossos parentes que porventura estão vivendo esta prática hoje em suas vidas, e que nós entendamos que este versículo de Deuteronômio 22:5 quer
dizer exatamente isso que nós estamos vendo hoje diante dos nossos olhos. Os homens, muitos deles se vestindo como mulheres e muitas mulheres se vestindo como homens. Isso é detestável aos olhos de Deus. Agradecemos a você que nos escreveu e a todos vocês que estão mandando perguntas. Nós iremos sempre aos sábados usar esse espaço. Não é muito tempo, mas poderemos sempre responder no máximo 2 perguntas e outras que já estão aqui responderemos nos próximos sábados. Que Deus abençoe a todos e amanhã nos encontraremos pela manhã no nosso estudo diário da Palavra de Deus. Que Deus nos abençoe.